Deu uma fugidinha para o banheiro, vocês viram? O que quer dizer isso? Que só vai ter novena da Nossa Senhora da Guia se tiver banheiro lá em cima. Nem que seja de folha de bacuri. Entenderam ou não? Recado dado? Temos até julho, agosto, para pôr um banheiro lá em cima. Fecha parênteses. Muito bem. O que diz a primeira leitura de hoje e o início do Evangelho? Vamos ver se estão prestando atenção. Na primeira leitura, Moisés convoca 70 pessoas, 75, para ajudá-lo. E depois alguém descobre mais 2 que estão lá ajudando, profetizando, sem que seja do grupo. E aí o povo vai lá, Moisés, tem gente aí falando, profetizando, e não é dos nossos. Vamos mandar calar. A mesma coisa acontece com os apóstolos falando para Jesus. Tem gente aí curando, falando do seu nome. Vamos mandar calar. Vamos ver o recado de Moisés, que é muito atual para nós. Quando acontece isso? Moisés respondeu: tem ciúmes por mim? Quem dera que todo o povo do Senhor fosse profeta, e que o Senhor lhe concedesse o seu espírito. Ou seja, hoje é muito fácil entender que o coitado do padre não dá conta sozinho. É difícil de entender ou não? Aqui em Paraúna, então, que é muito peculiar, aquela região de lá, da vila lá, tem muita gente que nunca vai na igreja, até porque não tem o hábito, né? Tem a capela lá, vamos ver se aumenta agora, graças à ajuda de vocês. Mas a sensação de impotência é muito grande. Ou seja, se vocês não descobrirem que o batismo faz que vocês participem de Jesus como sacerdote, como assim, padre? Todo batizado tem um sacerdócio, como é que chama? Comum. Não é o sacerdócio ministerial. O que vocês fazem com o sacerdócio comum? Participam do sacrifício de Cristo. Como assim? Uma pessoa que sofre, um acamado, por exemplo, oferece, quando ele é batizado, ele oferece o seu sofrimento, que se une ao de Cristo, e pode salvar milhares de pessoas. Todo sofrimento do batizado pode ser unido ao sofrimento de Cristo pelo sacerdócio comum. Porque o sacerdócio é expiatório, vítima. Então vocês todos batizados participam do sacerdócio comum. Participa de Jesus como profeta. Todo batizado tem o Espírito Santo, que é o que move os profetas a falar em nome de Deus. Vocês têm que evangelizar, primeiro com a vida. Não é todo mundo tem que saber pregar, isso não é para todos. Mas a evangelização, um por um, no hospital, na farmácia, no posto, no comércio, vocês têm que ajudar, primeiro com a vida de vocês. Vocês têm que ser os mais exemplares, porque vocês têm conhecimento de Jesus. Então não estaria aqui domingo à noite, não é verdade? Ia estar entornando o caldo aí domingo, acaba não, mundão, né? Quem que já não foi para o Araguaia, ela acaba não, mundão. Acaba, e na hora que acabar, vocês nem sabem o que vira, né? Então vocês têm que evangelizar, profetizar. Agora, o que as leituras estão falando que tem que tomar cuidado, é que de vez em quando acontece de chegar pessoas que vocês não conhecem, que às vezes eram de outras religiões, protestantes, às vezes pessoas muito pecadoras, usuário de droga, ladrão, tudo, que aproxima da igreja, tem um encontro com Jesus e quer servir.
E pode acontecer de ter ciúmes na comunidade. Aqui em Paraúna não, falando em Marte, Plutão, em alguns planetas. Acontece muito disso, né? Quem é essa pessoa que está chegando aí? Isso aí não é aquele carinha que nós... Mas está dando uma de santo aqui na igreja, aparecendo lá na frente. Eu conheço, né? Isso é um grande perigo. A identidade de grupo, quando faz algum encontro, alguma pastoral, ou algum movimento. Olha, o que você está fazendo aqui? Você não é do cursilho? O que você está fazendo aqui? Você não é da pastoral familiar? Uma tendência sempre a excluir. E aqui nós vamos aprender a acolher, a não ter ciúme e inveja de ninguém. Tem gente que vem com muitos talentos e são colocados em práticas. Às vezes na igreja, gente que converteu ontem. Nós vamos dar espaço. E quem já está há mais tempo na igreja, vai dar um passo de lado para dar um espaço para essa pessoa se converter mais. E aqui entra, gente, outro aspecto. A igreja é um hospital da alma. Ela não é lugar de gente pronta. A começar do padre. Ou seja, vai acontecer de ter gente servindo em qualquer, que não seja ministro da Eucaristia, que tem que ter estado de graça, que às vezes tem uma vida pecadora, mais grave. A única coisa que a gente vai evitar é que seja muito escandalosa, muito explícita. Mas se tem alguém que está lá, você sabe, está em pecado, está tendo, sei lá, adultério lá meio escondido, está tendo, não sei, uma vida de orgia, homossexualidade, tudo. Não interessa. Mas se não for muito explícita, nós vamos deixar servir também. Tudo bem? Por quê? Porque aqui é o lugar para todo pecador. A começar de nós, a igreja. Se você expulsa uma pessoa do serviço, não deixa nem ler, ela vai ficar ferida e não vai voltar depois, e depois não vai se converter. Concordam ou não? Hã? Nós temos que trabalhar no hospital da alma com uma certa paciência. Existe uma progressão na vida espiritual. Quem está começando, tem gente que às vezes vai vir para a missa ainda de vez em quando com decotinho, né? E aos poucos vai mudando. Mas nós não podemos ficar apontando dedo ou falar de conversa lateral. Eu conheço essa pessoa aí, aquele fulaninho. Não façam isso. Agradeçam que estão na igreja. Rezem por eles. Acolham bem. Essa é a primeira mensagem das leituras de hoje. Depois, no Evangelho, existe a questão do escândalo. Jesus diz que quem escandaliza um pequenino, é melhor amarrar uma pedra no pescoço e se jogar ao mar. O que é escandalizar? Escandalizar na vida espiritual, vocês sabem? O que é ser escândalo? Levar outras pessoas a pecar. Ok? Então, tudo que você faz ou fala, por exemplo, a mulher é abandonada pelo marido, por outra, tem filhos, aí vem a igreja, e pessoas da igreja, que estão aqui há 15, 20 anos, depois de um certo tempo, fala assim, arruma um homem, boba, vai deixar assim? Você vai ficar sozinha? Isso é correto? Hã? Não. A igreja, se um é infiel, não quer dizer que, mas a igreja é muito má. Não. A igreja sabe que quem é que faz a gente feliz? Deus. Se você for fiel ao seu matrimônio, mesmo o outro sendo infiel, você tem chance de ser muito mais feliz com a graça de Deus. Entenderam? Isso é escândalo. Mas vamos aprofundar escândalo. Qual é a função dos pais com os filhos? Qual é a função principal de quando nasce uma criança para o pai, para a mãe? Salvar a alma. Quem está grávida aí? Eu vi a Vanessa, cadê? Quem está grávida aí? Não estou vendo? Ué, eu estou ruim para enxergar ou cadê? Está lá, está lá.
Só tem uma grávida. O índice de fertilidade para a Una está muito baixo. Muito baixo. Vamos aumentar isso aí. Não precisa ter medo de ter filho. Filho não é doença. Tudo bem? O filho da Vanessa, o filho ou filha? Filho, filha. Ou vai ficar para sempre no céu, ou para sempre no inferno. Não tem mais volta. Não tem mais volta. Ou vai, os seus filhos aí, belos filhos estão pulando para lá e para cá, você chora, pega no colo, ou vão ficar para sempre no céu, ou para sempre no inferno. Vocês não podem perder isso de vista. Então, qual é a principal função dos pais? Ajudar a salvar as almas dos filhos. Uma forma é essa, trazendo a missa. Não, padre, mas dá trabalho, e chora, e grita. Traga. Para criar o hábito, eu já falo alto, não vai atrapalhar muita coisa. Para criar o hábito na criança, a vir à missa. Pais que faltam à missa dominical é o maior escândalo que existe espiritual para uma família. Os pais que não vêm à missa nos domingos, ou sábado à tarde, à noite. Escandaliza ao extremo, porque seus filhos vão aprender a não vir e vão levá-los à condenação, com grande chance. Estão guardando? Pais que não rezam em família, não separam tempo para rezar junto. Lê a Bíblia. Tem gente que tem aquelas Bíblias grandes, bonitas. Você vai em 2019, está na mesma página. 2024, está na mesma página. 2048, talvez uma teia de aranha a menos, uma a mais. A mesma. Nunca abre a Bíblia, não lê. Não lê. Então, ler a Bíblia, meditar em família, rezar o terço, gastar o tempo ali na oração, rezar para comer, rezar para deitar, para acordar, nas situações difíceis, rezar para perdoar. Pais que não perdoam, escandalizam os filhos. Pais que não ensinam a fé, a catequese, dá o catecismo. Hoje mesmo, eu recebi uma mensagem lá de Porá, de um casal que eu acompanhava, que adotou uma criança de 16 anos. E são novinhos. Ele deve ter menos de 30 anos, e ela tem 20 e poucos anos, ele é médico, e adotaram uma criança, um adolescente de 16 anos, aí me escreveram hoje: Padre de Deus, como nós vamos catequizar? Me ajuda aqui. Aí eu mandei o material, e agora? Calma, comece do zero. Então, olha a preocupação deles. Eu vi toda a festa, foi semana passada que essa criança chegou, eles já estão preocupados como catequizar logo. Isso sim são pais. Querem material. Como que eu vou ensinar para eles a fé? Vocês têm que ensinar os filhos. Tudo de Deus, que Jesus veio nos salvar do pecado, da escravidão, que nosso corpo tem tendência à escravidão. A castidade. Os pais que vivem no adultério, que vivem na orgia, são um escândalo. Você tem que ensinar os filhos a dominar o próprio corpo, explicar o que é, ensinar a rezar pela pureza. Tem um padre na Colômbia que me dizia que na Colômbia os avós ensinavam muito a rezar 3 Ave Marias pela santa pureza. Aqui no Goiás é raro isso. Não quero falar dos meus pais não, mas eles não tiveram essa formação também, né? Mas os pais falam: e aí, quem que você pegou lá na festa? Isso é escândalo, do escândalo do escândalo. Estão ficando preocupados? Mas é para ficar preocupado mesmo, muito. Isso é para preocupar mesmo, para vocês entenderem o que é escândalo. Pais que não ensinam os filhos a discernir a vocação. E aí não reza, não pergunta o que Deus quer, aí casa mal,
arruma um genro que não presta, uma nora, um genro que bate na filha, nora que briga, põe o filho contra a família. Aí fica brigando o tempo inteiro, arruma filho, separa, joga os filhos para dentro dos avós, a casa dos avós. Isso eu estou falando lá em Marte, Plutão, Saturno, né? Por aqui não deve acontecer isso. Aí casa de novo, e briga, e é uma dependência afetiva total, um monte de abusos psicológicos, porque nunca rezou e perguntou: o que o senhor quer dos meus filhos? Já quer que faz medicina, que sei lá o quê, engenharia, direito, já quer que toca fazenda? Não pergunta a vocação, se são os irmãos, né? Cadê? Qual é o discernimento? É escândalo. Tudo que você faz que leva o outro a pecar é escândalo, e é grave. Isso é muito importante. E aí vem, olha como é duro aqui. Jesus diz que tudo que nos leva a pecar é melhor arrancar os olhos, não é? Claro que isso é a questão da alma. E Jesus diz assim: é melhor entrar no reino de Deus com um olho só, que tendo dois ser jogado no inferno, onde o verme deles não morre e o fogo não se apaga. Gente, isso é palavra de Deus. Deus inspirou, existe inferno. Eu tenho que ficar gritando aqui, existe inferno. Inferno. Nós não podemos. Outro dia eu vi alguém das redes sociais dizendo que tem padres que falam demais do inferno. E desde quando Jesus deixava de falar de inferno? Eu estou aqui para acordar que tem gente que está vivendo como se fosse, né? Faz o que quer, peca, não sai do pecado, como se não acontecesse nada. Existe inferno, e não é porque Deus é mau, é porque Deus nos leva a sério. Então é importante lutar. Se você errou na sua educação dos filhos, se você está errando hoje, peça a graça para se converter, ponto. E Deus vai tirar um bem. E dos erros do passado, claro, depois que já casou mal, já separou, que não tem mais volta a alguma situação assim. Por isso também, gente, a igreja, ela hoje tem muita condescendência com casais de segunda união. Porque como a igreja falhou muito para ensinar catequese, ensinar como é que tem que fazer, preparação do matrimônio, a família não ensina. Então tem muita gente que casa, nem sabe de nada, separa, casa de novo, e depois se converte e já tem filhos. E quando se converte, se vê numa situação difícil. Ah, não posso comungar, se sente mal. Mas a culpa não é só da pessoa, a culpa também é da igreja, de todo mundo. Então são pessoas que sofrem muito, se sentem mal, apesar que tem a comunhão espiritual. Então nós temos que respeitar muito, porque às vezes não tiveram formação no passado, nem da igreja nem da família. E quando vem para a igreja, sofre. Quantas pessoas que eu já atendi que sofrem absurdamente por não comungar, mas são pessoas que vivem a santidade, que rezam em família, que ajudam a igreja, que estão aqui, que educam os filhos na fé. E quando tem filhos, então, não se deve separar. A igreja não quer que separa, porque é mais um trauma para as crianças. Então nós temos que ter muita paciência com essas pessoas, né? Rezar muito, e essas pessoas podem receber a comunhão espiritual, porque muitas vezes converte depois de um certo tempo, porque os pais não educam tanto na fé mais, a igreja deixa muito a desejar. A igreja sim, não é a igreja santa não, os membros, não é verdade? Os membros da igreja não ensinam como deveriam. Então muita gente casa por casar, aí separa, casa, ou então separa mais de uma vez, depois lá no meio converte, tem um encontro com Jesus, e aí que vai ver a situação. Então não tem casos e casos. Bem, e a segunda leitura? Aqui a segunda leitura, a carta de São Tiago, ela é meio dura com os ricos, mas eu vou explicar isso aqui, para não ficar bem maçante. E agora, ricos, chorai e gemei, por causa das desgraças que estão para cair sobre vós. Vossa riqueza está apodrecendo, as roupas carcomidas, vosso ouro enferrujados. Vede o salário dos trabalhadores que ceifaram os vossos campos, que vós deixaste de pagar, e assim por diante. Bem, aqui entra, o que é pecado é a riqueza em si? Não. O pecado está na desonestidade para ser rico,
na avareza, querer só mais e mais e mais e mais e mais, no egoísmo, no apego, na escravidão aos bens. Tudo bem? Tirando a questão da desonestidade para acúmulo, as outras coisas também pode ter no pobre, não pode? Tem pobre apegado a muita coisa, a sua casa, a sua cama, seu garfo, seu prato, seu copo, e assim por diante, ao seu, né? Ou então vem para a igreja e se apega ao cargo, não tem? Em Marte, estou falando, lá no mesmo lugar, no mesmo planeta. Tem gente que se apega a tudo, que é pecado grave também. Mas é claro que é mais comum, muito mais comum, quem tem bem se apegar. Até porque a sua vida gira em torno de acúmulo de bens. E aqui entra o escândalo também para os filhos. Se os filhos veem os pais acumulando, acumulando, acham que a felicidade está no acúmulo. E depois tentam a mesma coisa, e hoje com a sociedade tão rápida, acabam entrando em depressão e suicídio. Porque acha que a felicidade está em acúmulo. E depois também abandona os pais. Por isso que eu venho gritando aqui nessa cidade, e vou gritar até o último dia aqui. Não deixem Deus em segundo lugar por causa de bens. Por favor. Eu acho que o que está pegando, gente, é que está tendo uma ideia de Jesus muito errada. Eu vejo que muita gente acha que Jesus é assim, eu sou o padre, aí eu digo, Jéssica, Jesus é um cara maravilhoso, um cara legal, ele vai te dar uma de mão na sua vida, vem para a igreja, Jéssica, vem para ele te dar uma de mão. Acho que a ideia que se tem de Jesus é essa, é uma opção, gente, Jesus é o Criador de tudo, Ele mantém toda a existência por dentro. Tudo acontece porque Ele permite ou não. Não quer dizer que o mal é porque Ele queira. Existe o livre-arbítrio dos homens, que é onde surge o mal. O mal é a ausência do bem pelo espaço que Deus dá ao homem de ser mal. Isso no mal moral. Mas o resto, acidentes. Então, gente, quando eu fico aqui batendo na tecla, que não tem desculpa que está plantando ou colhendo para faltar missa no domingo, é porque não tem desculpa. Como é que você vai deixar de vir à missa? Não, padre, é uma coisa que eu quero nem ouvir. É porque agora é planta, estamos plantando, não dá para vir. Como assim? Você não entendeu que se você não tem doença, um câncer, é porque Ele não permite? Que você não teve um acidentezinho hoje, em qualquer momento da sua vida, foi porque Ele não permite? O que adianta você ficar lá, plantando ou colhendo, sem tirar um tempo para Ele, e no mês que vem tem um câncer de pâncreas que não descobre lá, já está destruído? Um acidente que te deixa estrupiado. O capeta te arrebentando, igual está acontecendo no Brasil, claramente, porque o povo não está rezando, está arrebentando, daqui a pouco não consegue nem vender o que está acumulando, porque daqui a uns anos não vai vender. O que adiantou você acumular? Não, ano que vem eu vou plantar mais. E depois você acabar em nada. E ainda depois ter que responder no juízo final e particular e poder ir para o inferno porque não escolheu o bem material ao invés de Deus. Então essa história tem que acabar, gente. Eu não estou aqui para advogado de um homenzinho melhorzinho que nós. Eu estou aqui como advogado do Senhor do Universo. Se você está vivo, se você não está na cama hoje, é porque Ele está me permitindo ainda, esperando que você se converta. Tem que acabar essa ideia de que Deus é uma opção. Ele não é uma opção. Ele é a única forma de nós termos felicidade, fortaleza, esperança, salvação. Não dá para brincar mais. Nós estamos numa guerra única, como nunca na história. Única. Então, quando eu falo, não coloquem Deus em segundo lugar, é não colocar Deus em segundo lugar.
Eu sei que tem gente que trabalha para empresas que na plantação e na colheita são funcionários, e se não for no domingo, final de semana, acabam sendo mandados embora. Mas eu peço aos patrões que deem espaço para os seus funcionários ir à missa, porque seria mais grave ainda. Além do seu pecado, você vai pagar por todos os funcionários que não vão à missa. Todas as almas que estão sendo feridas. Então eu estou aqui hoje, e não estou brincando, poderia muito bem deixar isso de lado, para dizer, se nós colocarmos Deus em primeiro lugar, nós vamos vencer esse mal desse país. O mal que está atormentando o pobre do agricultor. Porque tem muita gente aí, pequeno, que está passando por dificuldade. Eu tenho um amigo que veio do Rio Grande do Sul, que está lá no Mato Grosso, veio com a família inteira, está devendo uma dívida, trabalhando dia e noite. Manda foto, saindo de madrugada para ir à missa no domingo, na colheita e na plantação. Ele vai para a missa, lá em Água Boa. Me manda foto de madrugada, estou indo para a missa. Deixei meus irmãos, os irmãos, infelizmente, não se converteram. Né? A família toda sofrendo, devendo milhões agora. Trabalhando dia e noite e agora devendo. Vocês não estão vendo isso? Que existe um mal querendo acabar com a gente? Nós precisamos de conversão. E peço, imploro, não coloquem Deus em segundo lugar. Ajudem. Né? Ao invés de você ficar pensando em mais terra, mais gado, mais terra, façam caridade, ajude quem precisa, alguém da sua família. A igreja, que é o mandamento da igreja, quem é dizimista? Quem é dizimista desse pessoal maior? Poucos, quase ninguém. O demônio está o tempo inteiro apontando, olha lá, como ele é avarento. Olha lá, que ele só pensa em acumular. Olha lá. Sabe o que Deus faz? Não é que Deus é mau. Deus só faz assim, ó, tira a mão e arrebenta com vocês. Arrebenta. Nós não somos nada. Nada. Pó. É muito melhor vocês escolherem Deus e a mão de Deus ficar sobre vocês do que simplesmente Ele fazer isso. A frase que parece meio piegas, né? Que é: quem avisa, amigo é. Quem avisa, amigo é. E apesar de pouco tempo de estar aqui, eu já amo vocês. Amo. E quero todos no céu. Todos.